Olá pessoal, Sérgio aqui falando da Tempermac, tudo bem com vocês? Meus amigos, isso aqui é um vídeo que eu acho que vai ser muito bom para você que é técnico, precisa descobrir um defeito que dá nessa geladeira, que a geladeira não gela a parte de baixo, uma Electrolux modelo DFF37. Eu vou estar mostrando para vocês quais são os componentes que são responsáveis por causar este defeito. E vai estar o link, gente, na descrição. Vai lá na descrição que vai estar o link do site que é cursodrefrigeração.com. O link vai estar na descrição, basta clicar ali. Vocês vão ser direcionados para um site. E neste site eu tenho em detalhes os valores dessa peça. Valor de resistência, o valor da resistência do sensor de temperatura, enfim, os valores das peças que eu vou estar comentando aqui vai estar descrito em detalhes, carga de gás que essa geladeira vai, a quantidade de gás, informações técnicas dessa geladeira. Eu vou estar passando o link para vocês irem lá e no site está tudo escrito lá, ok? E esse vídeo aqui eu vou estar passando para vocês as peças que podem causar esse tipo de defeito. Vamos lá, pessoal? Então, geladeira não gela, parte de baixo, Electrolux modelo DFF37. Vou usar aqui para o próximo slide. Nesse próximo slide, gente, aqui em cima está o link, dados técnicos, acesse https, né, cursodrefrigeração.com. Isso vai estar na descrição, esse link, clicou, vocês vão estar os dados técnicos dessa geladeira, para de repente para alguma consulta. As principais causas desse defeito: resistência de degelo, fusível térmico, sensor NTC, que é um coeficiente de temperatura negativo, é o sensor de temperatura, tá? O sensor pode estar ruim, sensor de degelo com defeito. Ventilador da evaporadora, o ventilador que fica lá no freezer que gira lá, ele pode ficar lento ou ele parar. Normalmente ele fica muito lento e começa a ter problema, vai bloquear por gelo. E por último, pouco provável, mas não impossível de acontecer, o módulo eletrônico. Mas pessoal, eu vou estar falando, aqui está em ordem normalmente de prioridade que dá mais problema. Realmente a resistência de degelo queima, ou seu valor altera muito para mais. O fusível térmico, a gente vai estar vendo essas peças aí. Sensor de temperatura, mas essa ordem aqui é a ordem, né, de hierarquia de os problemas mais prováveis para os menos prováveis. Vamos seguir no slide aqui. Pessoal, é o seguinte, depois eu vou estar falando lá na frente desse vídeo. Vocês podem ver aqui, ela tem um painel. Aqui nós temos a geladeira, né? Em cima tem lá o painel, que é a plaquinha de interface, a placa eletrônica que tem aqui atrás. E vocês podem notar que ela tem uns LEDs aqui, temperatura mínima, temperatura máxima. Tem ó, primeiro, segundo, terceiro LED, e depois tem aqui a temperatura alta, indicando um LEDzinho de temperatura alta. Vocês vão estar vendo isso aí, porque quando o sensor de temperatura dá defeito ou o sensor de degelo dá defeito, vocês vão estar vendo aqui no vídeo como identificar se o defeito é no sensor por esses LEDs aqui. Então, me acompanhem aí. Bem, aqui está a geladeira aberta. Para a gente acessar os componentes que dão problema, é necessário que você retire a prateleira e essa tampa aqui do fundo, tá, gente? Essa tampa do fundo ela tem que ser retirada. Essa tampa do fundo é essa tampa aqui. Vocês podem ver que elas têm uns furos aqui. Esses furos é onde tem os parafusos, ok? Vou botar um programinha de seta aqui. Nós temos aqui e temos aqui. Claro, quando você olhar essa tampa, você não vai ver os parafusos. Tem um acabamentozinho de plástico que você tem que tirar com uma faquinha, uma chavinha de fenda. Você pega aí, tira esse acabamento de plástico que tem aqui e vocês vão visualizar o parafuso. Tira os parafusos, essa tampa ela vai se deslocar e ela vai sair fácil daí, ok? Então, para chegar aos componentes tem que tirar essa tampa aí. Essa tampa que vocês estão vendo aqui é essa tampa aqui do fundo. Bem, normalmente quando você tira essa tampa, o que você encontra na maioria das vezes? É essa quantidade de gelo tomando conta aqui. Certo? Olha só como ela fica. E olha que ainda tem que tirar esse outro acabamento que tem aqui de plástico. Então ela toma de gelo aqui. Aí chega uma hora, pessoal, nessa geladeira que vocês vão ver que tem gente que vai reclamar o seguinte: olha, parou de gelar a parte de baixo e eu estou escutando um barulho no freezer. Esse barulho é a hélice que começa a bater no gelo.
né? A hélice vai girando, vai batendo no gelo e faz um barulho muito grande. Claro, se o cliente persistir sem chamar um conserto, vai chegar uma hora que ela vai parar até de gelar a parte do freezer, ok? Mas isso aqui olha a quantidade de gelo que tem aqui. Pessoal, é necessário, para acessar essas peças, que nós vamos verificar, é necessário que esse gelo não esteja mais aqui. O que você pode fazer? Colocar um secador de cabelo e ir derretendo, tirar todo esse gelo daqui, um ventilador, você tem que jogar água morna, tá? Com muito cuidado para a água não sair entrando aqui, pegando em no ventilador, né? Mas é bom mesmo um secador de cabelo, certo? E vai até tirar todo esse gelo aí. Tirando esse gelo, você vai tirar os parafusos que prendem essa peça aqui no fundo. Tem que retirar aqui o sensor. Deixa eu botar aqui meu programinha de seta. Aqui é o sensor de temperatura, nós vamos estar vendo aí depois no slide mais na frente. E você vai conseguir deslocar todo esse acabamento aqui de plástico para frente, tirando os parafusos, e você vai soltar aqui, que a gente vai estar vendo o conector e o sensor. Pois bem, próximo slide. Então vocês viram o que acontece, né? Muitas das vezes vocês vão deparar com isso aqui. Quando você tira essa tampa, o que você vai ver? Você vai ver a evaporadora, a serpentina, simplesmente tomada de gelo. Olha como é que fica. Então o que acontece? Esse ventilador aqui, gente, que vocês estão vendo aqui, na realidade ele pega o ar que passa pela serpentina, o ar que é para passar por aqui, para jogar lá para baixo também, na parte do refrigerador. Só que isso fica bloqueado de gelo e o ar gelado não desce. Está bloqueado, está tudo bloqueado aqui. Ele não consegue puxar o ar aqui para fazer a troca de calor. E vai bloquear, não vai conseguir jogar nada lá embaixo. Certo? Por esse motivo aqui. Mas por que cria tanto gelo assim? Gente, Frost Free foi feita para não ter acúmulo de gelo. Ela tem um sistema chamado de degelo, que é, para um exemplo dessa geladeira, para cada 7 horas e 40 minutos de motor em funcionamento, ele vai desligar o motor e ligar a resistência para esquentar e derreter esse gelo, certo? Então isso funciona, o degelo funciona a cada 7 horas e 40 minutos de funcionamento do motor. Aí ele desliga o motor, liga a resistência esquenta, derrete esse gelo e depois o motor volta a funcionar. Claro, a resistência é desligada, o motor volta a funcionar e nunca vai acumular gelo aí. Agora, se o sistema de degelo tiver com defeito, ele não vai conseguir tirar esse gelo, ele vai se acumulando, acumulando até bloquear totalmente. Entenderam o porquê que dá esse problema? Vamos lá. Aqui ó, nós temos a evaporadora, tá pessoal? Nós temos aqui a evaporadora. O que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte. Isso aqui é a resistência, tá? Esses canos aqui que vem por fora. Nós vamos estar vendo aí na frente a resistência. Esse aqui. Vamos ver o sensor de degelo, gente. O sensor de degelo é uma peça que o próprio nome está dizendo, é um sensor. Ele detecta a variação de temperatura. Então, o que acontece? Quando ele verifica o excesso de temperatura, quando ele monitora a temperatura da evaporadora, quando o sistema de degelo, lembra que eu falei que a cada 7 horas e 40 minutos o sistema de degelo ele funciona? Quando esse gelo começar a derreter, vai chegar uma hora que o sensor que tiver ali de temperatura vai dizer, opa, placa, desliga aí o sistema que já chegou uma temperatura quente aqui, então desliga aí o sistema de degelo e volta a religar a geladeira. E também quando a geladeira, ele detecta quando cria gelo demais, há essa variação de resistência. Então é uma peça que se localiza, eu vou tirar aqui, ela se localiza aqui, o fusível térmico e o sensor de degelo, que a gente vai estar vendo essa peça mais à frente, eles se localizam aqui, tá gente? Aqui tem um emaranhadozinho aqui de fio, mas o fusível térmico e o sensor, ele fica preso aqui, certo? E os fios sobem por aqui. Então vamos lá, isso aqui é para vocês verem aonde ele se localiza. Isso aqui, gente, é a resistência de degelo. Esse aqui que é o campeão de audiência para dar defeito. Como você vai saber que isso aí dá defeito? Você tem que medir o valor de resistência que tem aqui. Vou estar colocando no site lá esses dados técnicos, o valor dessa resistência para 127 volts, para 220 volts, né? O valor ôhmico tem que dar essa resistência, vai estar lá no site, vocês vão acessar pelo link. Se vocês não tiverem um instrumento para poder medir, vocês podem estar colocando a tensão diretamente no conector, com muito cuidado para não encostar um fio no outro, tá gente? Senão vocês fecham curto.
alimenta essa resistência com tensão de rede diretamente e ela tem que começar a esquentar. Se ela estiver esquentando bem, aí a resistência está boa. Mas esse aí é o que mais dá problema na geladeira, certo? Pois bem, vamos seguir aqui no slide. Aqui, ó, eu fiz o desenho daqui do lado da evaporadora e o lado da resistência, ok? Então, essa resistência aqui é essa que tem aqui, ó, que corre por fora. Por quê, gente? Por dentro tem uma tubulação que vocês podem confundir com a resistência, não é? O que passa por dentro, né, nas aletas aqui, é a tubulação de gás. E o que vem aqui por fora é a resistência. Ok? Então, para não ter confusão, essa resistência, ó, tá vendo? Ela pega aqui, ó, ela vem, faz a curva aqui, ok? Então, essa resistência, ela envolve aqui a evaporadora. Esse conector vai ser conectado aqui em cima para fazer a ligação elétrica. E o que acontece é que vocês podem ver aqui na imagem. Quando isso aqui começa a criar gelo, o motor desliga, essa resistência aquece bastante, derretendo o gelo. Então nunca vai acumular gelo aqui, porque a resistência vai estar fazendo o trabalho dela, que é derreter o gelo que vai criando informação. Certo? Então tá aí a resistência e aqui na evaporadora onde ela se localiza. Essa imagem aqui, pessoal, é o seguinte, é o sensor de degelo. Isso aqui é um sensor de temperatura de degelo. Aqui nós temos o fusível térmico, é um fusível que ele vai abrir conforme a temperatura atingir um certo valor, para que não haja, não pegue fogo a geladeira ou algo assim, né? Então quando estiver muito quente ali, se a resistência não desligar, a corrente vai subir e a temperatura vai chegar a um certo valor e esse fusível vai detectar isso e vai abrir, vai cortar a alimentação da resistência, certo? Então, se a resistência tiver com defeito ou esse fusível térmico tiver aberto, vai dar esse defeito de bloquear e a geladeira não gelar na parte de baixo. Isso aqui, pessoal, é vendido tudo junto. Isso daqui é uma chamada rede sensora. Rede sensora. Você compra uma rede sensora, vem um sensor de temperatura, fusível térmico, os conectores. E vem aqui umas braçadeiras de nylon, né? Popularmente os enforca-gato, para você ir prender os fiozinhos lá na tubulação certinho, direitinho. Ok? Vamos seguir adiante no slide. Pessoal, aqui é a resistência da calha. É raro pra caramba acontecer, mas pode acontecer dessa resistência da calha queimar e vai criar gelo no duto, né, onde essa resistência é colocada, e essa formação de gelo também vai bloquear a passagem, né, do ar para a parte de baixo. É muito difícil dar defeito, tá? Mas você tem que medir o valor da resistência dela, tá lá no site que eu vou estar colocando o valor da resistência, vocês podem ver por lá, mas é mais difícil, dá problema, mas não é impossível, tá aí. Nesse slide aqui, gente, que eu quero mostrar aqui para vocês. Olha aqui onde eu coloquei aqui no desenho, nós temos aqui o sensor de temperatura do freezer. Aqui está esse conector, gente, esse conector aqui dá muito problema de mau contato. Às vezes o fato de você tirar e colocar lá e encaixar, a geladeira volta a funcionar, né? O que você tem que fazer aí? Tirar esse conector, passar um limpa-contato. Gente, existe um lubrificante não, uma lata em spray chamada limpa-contato. Não é o lubrificante em spray. Deixa eu ver se eu tenho uma lata limpa-contato. Ah, tenho aqui, vou pegar aqui para mostrar para vocês. Olha, eu tenho aqui, esse é o lubrificante spray, ó, não tô ganhando nada do White Lube. White Lube, dá uma ajuda aí no canal aí, ó. Esse aqui, que é a mesma coisa que tipo WD, né, mas WD é o primo rico. Tem esse aqui, e esse aqui é o limpa contato, ó. Limpa contato. Ele não deixa resíduo de óleo. Ele seca, não fica resíduo de óleo. É esse que você vai usar, um limpa contato. Vai tirar, vai jogar limpa contato no conector que você tirou e no conector que está preso lá no gabinete. Dá muito problema, gente, isso aqui. Certo? Então, desconectem e faça a limpeza, porque causa esse problema. Vamos seguir aqui no slide. Isso aqui que eu queria chegar aqui, olha só, gente, esse slide aqui. Essa geladeira, ela tem um negócio aqui muito legal. Esse LED aqui, o primeiro e segundo LED,
Quando ele fica, ó, sensor de temperatura, como o sensor de temperatura do freezer. O que é o sensor de temperatura do freezer? Esse aqui é o sensor de temperatura do freezer. Quando esse sensor dá defeito, o que acontece? Esse primeiro LED aqui, ele fica piscando com intervalo de meio segundo. Ele fica piscando. Quando isso acontece, é uma indicação que o sensor de temperatura está com defeito. Você tem que chegar lá e medir. Pode ser o sensor, pode ser o conector, pode ser o chicote de fio. Mas é uma indicação, é uma mão na roda isso daí. E o segundo LED é o sensor de degelo. Também pisca com intervalo de meio segundo. Se estiver piscando com intervalo de meio segundo, vai lá no sensor de degelo, tira ele para medir, certo? Para saber se ele está dando um valor de resistência legal. O valor de resistência, estou falando, está lá no site com as descrições técnicas dos componentes dessa geladeira. E olha que coisa interessante, pessoal, essa geladeira aqui, ela tem um desenho aqui de um termômetro, né? Aqui é alta temperatura. Quando quando fica aceso esse LED, normalmente vocês podem crer que a geladeira está bloqueada. Aí é uma indicação que provavelmente a resistência está ruim, ou fusível térmico, ou a resistência. Quando esse LED ele fica aceso, indicando uma alta temperatura, muitas das vezes você vai ver a evaporadora bloqueada por gelo. Isso costuma ser uma indicação de resistência queimada, fusível térmico queimado, certo? Ou seja, essa geladeira é muito legal, que ela nos dá essas informações aí em primeira mão. Então, prestem atenção que isso aqui é um bom sinal de indicação aí de defeito. Por final, eu quero mostrar isso aqui, a gente vai fazer aqui um repasse rapidinho. Então vocês podem ver, esse defeito aqui causa bloqueio de gelo na evaporadora e o primeiro sintoma é deixar de gelar na parte de baixo. Ela fica assim por um tempo. Se o cliente permanecer assim com o tempo, ele vai até deixar de gelar a parte de cima também do freezer. Vai começar a derreter lá os alimentos congelados, né? Então esse problema, na maioria das vezes, é causado por esta resistência aqui, que é a resistência de degelo. Quando não é a resistência, é a rede sensora, que tem aqui um fusível térmico, do qual vai abrir e ele vai cortar a alimentação da resistência, certo? Em alguns casos dá mau contato aqui, nesse conector, e ela causa o problema. E eu expliquei, quando é problema no conector, limpa aí com limpa contato, né? E você consegue resolver aí esse problema. Um caso mais raro, a resistência da calha está com defeito. E é difícil também pra caramba, mas o ventilador está sem a hélice aqui, tá, gente? Aquela foto que vocês viram lá, que eu vou voltar, deixa eu voltar aqui uma foto para mostrar a hélice. Ou seja, isso aqui, essa hélice é aquele ventilador, aquele motor lá é daqui, tá? Aqui está a hélice e o que nós vimos aqui é o motor. O que acontece? Quando você abre a porta, você tem um botãozinho. Quando você fecha a porta, ele aciona um botãozinho. Tá? São dois botões. A porta de baixo fecha e aciona um botão. A porta de cima fecha e aciona outro botão. Abre a porta do freezer e aperta o botão. O ventilador tem que funcionar bem. A hélice tem que girar em boa velocidade. Se você vê que a hélice está girando bem lentamente, é bem possível que esse ventilador esteja ruim. Certo? E casos bem mais difíceis também de acontecer, isso é quando você já verificou isso tudo e não resolveu, aí temos que partir para a nossa amiga placa de potência, né? Ela pode estar com defeito no relé, ela pode estar com defeito aqui na parte do circuito de degelo e está causando todo esse problema. Mas sempre, gente, campeão de audiência é sempre essa resistência ou a rede sensora de degelo. Um conselho: o certo é que você faça a medição, tá, desses componentes. Pega aí seu multitest, verifica a resistência, o valor da resistência, faça o teste de colocar a tensão diretamente nela se quiser, para ver ela aquecer bem, mas o teste de resistência é muito bom. Verifica o valor da resistência do sensor de degelo. Gente, para medir o sensor de degelo, ele tem que estar na temperatura ambiente, certo? Mede a tensão, se a resistência de degelo estiver legal, beleza. Agora, se a resistência abriu, pessoal, olha só, se a resistência abriu, um conselho, pegou essa resistência queimada, troca a rede sensora também, de degelo. Troca os dois, né? Troca os dois e seria muito bom. E de quebra, para a sua geladeira ficar show de bola, aproveita e troca também aqui o sensor
de temperatura do freezer, né? Troca esse sensor e para fazer uma revisão geral, tira esse conector, dá passa um limpa contato ali. Cara, a geladeira vai ficar chuchu beleza, certo? Então tá aí, pessoal. Esses aqui são os componentes que apresentam problema nessa geladeira, sendo que não esqueça, sempre em primeiro lugar o que dá mais problema é a resistência, seguida da rede sensora de degelo, ok? E mau contato que dá aqui. Segue esse passo a passo que eu tenho certeza que vocês vão resolver este problema. Mas só recapitulando aqui, isso tudo que eu falei aqui é caso esteja apresentando este defeito aqui de bloqueio por gelo. Por quê? Se você vê que a sua geladeira não está gelando na parte de baixo, você desmonta tudo lá e verifica que a evaporadora não tem gelo nenhum, não tem quase formação de gelo ali, não é problema do que a gente discutiu aqui, assim, de resistência, sensor de degelo. Isso pode ser um problema do sensor de temperatura ou um problema no sistema do gás, né? Vazou gás, compressor está com algum tipo de defeito, tá? Então, tudo que nós estudamos aqui é referente a bloqueio por gelo, que é o que mais acontece na Electrolux BFF 37, ok? Então, pessoal, tá aí, mastigadinho aí para vocês. Não deixem de acessar o site, que eu vou estar lá colocando o valor da resistência, valor do sensor, né? Valor da resistência da calha. Vou estar passando a quantidade de gás que essa geladeira vai, para de repente alguém que quer fazer manutenção, quantidade de gás. Vou estar passando muitas informações lá no site do curso de refrigeração.com, ok? Pessoal, quem puder dar um like aí, dar mais força para a gente fazer mais aulas como essa aqui. Tenho certeza que pode ser a última hora para você. Se inscreva no canal, tá? Para estar sempre recebendo essas novidades. Se você trabalha também com isso daí, é muito bom você estar inscrito, porque quando eu lançar um vídeo desse, você pode estar acompanhando. Para quem trabalha aí no ramo, está iniciando, você ter uma aula dessa é muito bom para te orientar, ok? Então o like maroto aí sempre para nos ajudar. E até o próximo vídeo, pessoal. Muito obrigado e fiquem todos aí com Deus.